Olá, queridos amigos e irmãos. Nesse vídeo nós aprenderemos como que a gente configura o aplicativo MixStation para conexão automática. Ou seja, ao abrir o aplicativo, automaticamente ele já se conecta na mesa, sem necessidade de clicar em nenhum botão, já facilitando a vida do operador de som. Para isso nós precisaremos de um roteador externo para fazer a configuração e a reserva de IP. Também aprenderemos como faremos também, caso o roteador não tenha a função reserva de IP, nós aprenderemos como mudar o IP da mesa para o IP estático, que também é uma opção que faz essa função funcionar. Todos nós sabemos que a XR12, a 16 e a 18, ela tem um Wi-Fi própria, né? Mas essa Wi-Fi que ela emite, esse sinal, ele é um pouco instável, às vezes ele provoca algum delay ou até uma queda de conexão, dependendo se tiver muitos dispositivos ao redor, ninguém consegue conectar através do tablet, tem que reiniciar a mesa, é muito complicado. Então é sempre recomendável utilizar um roteador externo. É um investimento baixo, mas que trará uma boa conexão, sem possíveis atrasos ou quedas de conexão, né? Gerando aí uma tensão ou até uma aflição, um desespero para que consiga operar o som caso essa Wi-Fi falhe, né? Então o que precisamos fazer? Nós precisamos conectar através de um cabo de rede uma ponta na porta LAN, não pode ser na azul ou WAN, e na outra ponta nós conectaremos na porta Ethernet da nossa mesa, que é essa porta aqui, certo? Por padrão, essa chavinha ela vem ou no Access Point ou no Wi-Fi cliente. Nós precisamos girá-la para o Ethernet. Quando a gente conecta a outra ponta do cabo de rede, caso esteja conectado, aliás, esteja virado a chavinha para o modo Ethernet, automaticamente ele já vai iniciar aqui a requisição de IP e já vai fazer a conexão entre o roteador e a mesa. Esse botão, aliás, esse LED, ele serve para indicar que tem conexão entre o roteador e a mesa em atividade. Então, após fazermos essa conexão física, nós precisamos fazer a configuração do roteador para fazer a reserva de IP. O que seria essa reserva de IP? A reserva de IP funciona da seguinte maneira, falando uma linguagem não muito técnica, toda vez que um dispositivo se conecta ao roteador, o que ele faz? Ele chega lá para o roteador e pergunta: roteador, qual o IP que você tem aí para mim? E o roteador vai e entrega um IP aleatório, certo? A reserva de IP nada mais é do que nós vamos dizer para o roteador que toda vez que essa mesa se conectar, o que vai acontecer? Ela vai ter sempre o mesmo IP. O IP do tablet, o IP do notebook sempre vai mudar, mas a mesa vai ser sempre um. E através desse IP que a gente vai reservar, a gente configura no MixStation para início e conexão automática. Então, eu preciso entrar no gerenciador desse roteador através do IP do roteador. Então, precisamos descobrir qual o IP desse roteador. Caso você não saiba qual é o IP, geralmente debaixo da maioria dos roteadores tem uma etiqueta onde ele diz o IP e diz o usuário e a senha para configuração. Então, vamos abrir aqui o nosso navegador. Eu já sei que esse roteador que a mesa está conectada, o IP dele é 192.168.1.200. Então eu tenho que digitar o IP do roteador na barra de navegação e teclar Enter. Depois que eu teclar Enter, que ele abrir, eu tenho que digitar o meu usuário e senha. Alguns modelos de roteadores eles pedem usuário e senha, outros só pedem a senha. E a maioria deles, o usuário e a senha é ADMIN. Pronto, eu já fiz aqui, já consegui conectar no meu roteador. E aí o que acontece? Eu tenho que procurar onde que está a função da reserva de IP. Deixa eu tirar esse negócio aqui. Espera aí, isso aqui é chato que só. Pronto, esse tradutor às vezes atrapalha mais do que ajuda. Então vamos lá. Depois que eu conectei ao meu roteador, entrei dentro do gerenciador dele, eu tenho que procurar algo relacionado à reserva de IP,
né? Reserva de MAC. Alguns roteadores têm nomes diferentes. Então, mas geralmente, principalmente nos roteadores da TP-Link, esse é um modelo TP-Link, geralmente ele está dentro das configurações avançadas, né? Os irmãos vão ter que procurar. Geralmente eles seguem a mesma topologia, né? A mesma árvore. Dentro de rede, tem as configurações de LAN, né? Ou então às vezes estão dentro de servidor DHCP, aqui do lado. Então os irmãos têm que procurar algo como relacionado a como reserva de IP, certo? Reserva de IP ou reserva de MAC. Já ouvi alguns que vêm como português Portugal como a reservar IP ou a reservar MAC. Então os irmãos têm que procurar essa função. Todos eles trabalham da mesma forma, né? Os mesmos roteadores da mesma marca, né? Às vezes eles têm alguma, se as marcas for diferente, aliás, ele tem alguma diferença de nome, mas sempre estão dentro de configurações de LAN ou configurações de DHCP, né, como está escrito aqui. Nesse roteador ele está dentro de configuração de LAN, avançado, configuração de LAN, servidor DHCP, e você desce aqui, certo? Então nós temos aqui o endereço de MAC. O que é o endereço de MAC para os irmãos que não entendem da parte de rede? O endereço de MAC é como se fosse um número de série. Cada dispositivo que se conecta na rede, ele tem uma numeração única, né? Então essa numeração única para esse dispositivo. Então é através desse endereço de MAC aqui, desse endereço de MAC, que a gente vai fazer a reserva de IP. Como eu falei, o roteador, ele vai dizer agora o seguinte: toda vez que a mesa perguntar para ele qual é o IP, ele vai entregar um IP somente aquele, e nunca vai mudar, certo? Então vamos lá. É bom que os irmãos anotem esse endereço de MAC aqui para poder inserir no seu roteador. Então temos aqui a reserva de endereço e eu vou clicar aqui no botão adicionar. Esse modelo de roteador, ele já facilita para mim não ter que digitar o endereço de MAC manual, todas essas letras 00, aliás, 34, 25, B4, né, que é o IP da XR12, é o endereço MAC da XR12. Para não ter essa trabalheira toda, eu tenho o meu campo de buscar, né? Então assim, às vezes tem aqueles roteadores que não aparece o endereço de MAC ou só aparece o IP. Então, para você ter certeza que esse IP aqui que aparece lá no seu roteador é o da XR12, o que você pode fazer? Você pode abrir o Mix Station e vai clicar no botão Search. E aqui ele está aparecendo dois IPs diferentes para mim porque eu estou num simulador de tablet, né? Mas para os irmãos que estão utilizando Android ou iPhone, enfim, o iOS, né? Só vai aparecer um IP aqui. Aí supomos que para os irmãos não aparece esse botão Search, né? Só aparece o Connect. O que vocês podem fazer? Deixa eu deletar aqui só para mostrar na prática. Deletar e deletar. Vamos supor que já tem aqui uma seção salva com IP. Você vai só clicar em qualquer ponto da tela e segurar, certo? E vai clicar nesse botão Search. Depois você vai clicar em Save. Aí ele já vai abrir a opção de Search aqui, que é procurar, né? Search, você acha. E quando você clica aqui, aí ele vai te mostrar, clica no Search, né? Ele vai te mostrar qual é o IP. Então agora eu já tenho a certeza que o IP da minha mesa, que é o XR12 no caso aqui, ele é um 92.168.1.100, certo? Então eu vou voltar lá no meu navegador. E já sei que o IP é 1.1.100 e o endereço de MAC é esse. Então, para facilitar aqui, para mim não precisar digitar, eu vou clicar em buscar e vou clicar no adicionar, no mais. Caso o roteador dos irmãos não tenha esse botão de buscar, vocês vão ter que digitar letra por letra. É sempre bom anotar num papel e depois digitar aqui, certo? Então, no meu endereço de IP, ele está me perguntando agora aqui qual é o IP que eu quero definir para essa mesa, certo? Então está aqui 192.1.100, né? Então eu vou dizer para o roteador que meu IP sempre vai ser com o final 2, o IP dessa mesa, e vou clicar em salvar, certo? Então quando eu clico em salvar, ele já reservou, tá aqui, ó, reserva de endereço, já está ativa, tá tudo bonitinho, certo? Com o endereço de MAC, certo? Mas aí, para entrar em vigor, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que desligar e ligar a mesa novamente. Então, geralmente, ela não passa mais de 10 segundos para ligar. Então, quando ela ligar novamente, que ela perguntar, roteador, qual o IP que você tem para mim? O
o roteador vai dizer, ó, o IP que eu tenho para você é esse 192.168.1.2. Então eu vou desligar e ligar a mesa aqui novamente. Pronto, já desliguei lá a mesa e já liguei novamente, ela já está conectada ao roteador. E para mim ter a certeza que agora o IP da mesa é o que eu defini, que foi 192.168.1.2, eu vou abrir lá o MixStation novamente, né? Vou clicar em Fish e agora o IP da mesa já está 192.168.1.2, certo? Então eu já tenho a certeza que meu IP sempre vai ser esse. Agora eu tenho que dizer para o MixStation que o IP da mesa é esse, para que toda vez que o operador de som ele vai abrir o aplicativo MixStation, automaticamente ele já vai procurar esse IP que vai estar fixo, e aí ele já vai se conectar e carregar lá o layout personalizado. Então aonde que eu faço isso? Eu tenho que voltar na minha tela inicial, vou aqui na engrenagem, depois eu vou em global e vou descer aqui com a setinha, passando o dedo para baixo, arrastando para baixo. Então quando ele vem aqui que você fez as configurações iniciais lá do MixStation, geralmente ele vem com Auto Start Mix, essa opção vem como None, né? Então você tem que clicar aqui nessa setinha e tem que procurar aqui, ó, Music Treble XMXE, né? XME, que é a linha XE da Behringer. E aqui nesse IP eu tenho que digitar qual IP que eu defini. No caso lá foi 192.168.1.2. Por isso é bom sempre os irmãos anotarem para facilitar, caso os irmãos esqueçam. Anota o IP que vocês definiram dentro do roteador e digita ele aqui. E quando eu cliquei em OK, basta que eu volte aqui no Setup e ele já tem salvo a minha configuração. Para a gente fazer o teste, eu vou abrir aqui no meu aplicativo MixStation. Pronto, já fez a conexão aqui, foi bem rápida. E como os irmãos podem ver, ele já se conectou automaticamente. Por quê? Porque eu já fiz toda a minha configuração. Eu fiz dentro do aparelho, do roteador, eu defini um IP, que ele vai ser sempre aquele. E dentro da configuração do MixStation, eu defini aquele IP. Eu apontei esse IP para o aplicativo. Então, todas as vezes que o operador de som abrir o aplicativo, automaticamente ele já vai conectar. E se os irmãos tiverem o layout personalizado, eles já vão entrar no modo protegido, certo? Então essa configuração ela é muito boa porque além de ela me dar segurança que o roteador lá vai entregar sempre aquele IP, eu vou fazer uma configuração que a conexão vai iniciar automaticamente, sem que seja necessário o operador tá clicando no botão do Connect, né? Ou no botão do Assist, né? Então vai facilitar mais ainda a vida do operador de som. Vai ficar um modo bem rápido e automático, né? Mas supomos que eu achei a configuração muito dificultosa, né? Eu não sei qual é o IP do roteador, ou então eu li a caixa lá do manual e vi que não tem, ou eu não encontrei a reserva de IP. Existe outra forma de fazer isso, essa conexão automática também, configurar, temos também uma forma. O que seria? Seria mudar o IP da mesa, em vez de ser um IP automático, que toda vez ele vai perguntar, a mesa vai perguntar para o roteador qual é o IP que ela tem disponível, ela mesma vai chegar para o roteador e dizer, roteador, meu IP é esse, não entrega esse IP para ninguém, certo? Senão vai dar conflito. Então o que a gente tem que fazer? Supomos lá que deixa eu desconectar aqui da mesa, supomos lá que eu tenho o meu roteador, já procurei o que tinha de procurar, não encontrei a reserva de IP, e eu quero me conectar nessa mesa, né? E eu quero alterar o IP para ser um IP fixo, para ficar sempre o mesmo IP. Então eu vou clicar no Fish, e nesse momento é muito importante os irmãos anotarem o IP que a mesa encontrou, né? Aliás, que o aplicativo encontrou na mesa. É 192.168.1.2. Esse IP está aqui ainda porque a gente reservou lá dentro do roteador, certo? Mas na primeira conexão, geralmente eles depois desse ponto, ele vem ponto 100 ou ponto 101, algo do tipo, tá certo? Então eu vou me conectar, né, depois de ter anotado esse IP, porque a gente vai precisar lá na frente, eu vou me conectar à mesa. Eu vou até chamar o layout protegido aqui, eu vou sair desse layout. Pronto, vamos lá, eu estou na minha tela inicial, a tela do instalador, modo desprotegido.
E para mim alterar, fazer a alteração lá do IP, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui nos 3 pontinhos. Depois eu venho em Setup. E venho na guia Network. Então, irmãos, o modo, geralmente o modo aqui, ele vem como DHCP, né, de fábrica, que é um modo de IP automático, certo? Então, assim, nesse modo aqui, a mesa pergunta para o roteador qual é o IP disponível, né, na rede. E o roteador vai entregar o IP que a gente definiu ou o IP que ele tenha lá, certo? Mas eu tenho que mudar esse meu modo para um modo estático, que é um IP fixo. Agora eu estou dizendo lá para a mesa que o IP vai ser sempre esse, vou configurar e a mesa vai jogar na rede sempre esse mesmo IP, independente do roteador ter reserva ou não, certo? Então aqui, agora que é importante aquele passo onde a gente anotou. Por quê? Como esse vídeo é focado para os irmãos que não têm conhecimento de rede, então o que acontece? Eu tenho que trabalhar com IP sempre na mesma faixa. Então anotei lá no meu papelzinho, na minha caderneta, que o IP que o aplicativo encontrou foi 192.68.1.2, certo? Então o único número que eu vou alterar é o depois desse último ponto. Eu não vou mexer nesse outro aqui, eu tenho que repetir. Então o que acontece? Tem alguns roteadores que ele trabalha com a faixa 10.0.1 ou ponto 2, certo? Esse é o IP que vai encontrar. Então, se no aplicativo lá detectou 10.0.0.2, você anotou, então também você tem que tirar somente o que está atrás do último ponto, que será o nosso IP da mesa, certo? Alguns roteadores, aliás, da D-Link, eles vêm assim, 192.68.0.1 é o IP do roteador. Então sempre eu tenho que colocar um IP diferente do roteador depois desse último ponto, né? Então, como que eu trabalho? Geralmente eu coloco um IP, uma sequência depois, o próximo depois do IP do roteador. Então, se o IP do meu roteador é 0.1, eu vou lá e coloco 0.2, né? Os irmãos também têm total liberdade, pode usar até o 254, certo? Sempre esse final aqui pode ser uma faixa do 1 ao 254. É importante que nunca seja igual ao IP do roteador, tá certo? Então vamos supor que nesse caso aqui, o IP da mesa que eu quero colocar vai ser 192.68.150. Eu vou usar esse IP porque deve ter outros IPs já utilizados na rede, nessa rede que eu estou conectado, né? Então depois que eu definir aqui meu IP, eu vou clicar no OK, certo? Beleza, deixa eu só mudar aqui para estático novamente. Então beleza, o meu IP aqui já está definido como 192.168.1.150, certo? Essa subnet é a mesma máscara de subrede que tem lá no Windows, né? Não vou me aprofundar muito com os irmãos para não ficar muito extenso o vídeo. Mas a minha subnet sempre tem que ser essa, ó, 255.255.255.0, certo? E esse gateway aqui, como a gente não vai conectar essa mesa na internet, ela sempre é uma internet, né, que é só uma rede local entre o roteador, o tablet e a mesa, a gente não vai preencher nada aqui, tá certo? Essas outras guias também a gente não vai se aprofundar, mas eu vou dizer o que é elas, né? Aqui é o Access Point, né, é o nome da rede que a rede gera. No caso lá, se mudar a chavinha para Access Point, a mesa vai virar um roteador bem falho por sinal, né? Ela vai transmitir com esse nome de rede e a senha vai ser essa, né? Mas como eu não recomendo utilizar a rede da própria mesa, eu não vou explicar muito, né? E essa Wi-Fi aqui é quando a rede, aliás, a mesa se conecta a um roteador. Então os irmãos teriam que inserir aqui, né? Tá até o nome da minha rede aqui na minha casa, que eu fiz alguns testes, tem que inserir o nome da rede da igreja, um roteador externo, né? Então essas duas funções a gente não utiliza, né? Eu não recomendo utilizar porque são bem falhas, né? Para uso no roteador, com o roteador externo, a gente vai usar sempre só esse LAN, certo? Então eu já conferi aqui, o meu IP é esse, já anotei no meu caderninho, nas minhas anotações, já fiz uma etiquetinha, colei em cima da mesa para se algum irmão precisar fazer uma manutenção.
Então eu já fiz isso tudo aqui, agora basta eu aplicar, né? Por que eu reforço que os irmãos têm que sempre anotar, né? Os irmãos têm que sempre anotar aqui qual o IP que está sendo colocado, porque se de repente você esqueceu, né, na correria, não sabe qual é o IP que está nessa mesa, e o roteador deu um problema, você perdeu conexão, não sabe o IP, a única forma de se conectar à mesa é fazendo um reset total. E quando você faz um reset total, você perde a cena, você perde tudo, você perde estrutura de ganho, auto mix, nome de canal, tudo vai embora. Então, para os irmãos não terem essa dor de cabeça, sempre anotem o IP que vocês estão colocando aqui em algum local seguro, tá certo? Então já anotei, agora eu vou aplicar. Aí ele vai me dar essa mensagem, ele está me perguntando se realmente eu quero alterar esse IP, para esse IP que eu coloquei, o IP da mesa, para estático. Ele está dizendo aqui que vai provocar uma queda de conexão, né? Então eu vou clicar aqui no Yes e depois eu vou voltar aqui. Com o tempinho a conexão cai, mas para a gente ganhar tempo, eu vou desconectar aqui. Pronto, eu já desconectei, então novamente eu vou clicar no meu botão Switch para ver se realmente teve efeito. Cliquei no Switch e está aqui, ó. Agora o novo IP é aquele que eu defini, 192.168.1.150. Então a própria mesa que está se gerenciando, ela já tem o IP próprio dela, ela não depende do roteador para mais nada, né? Não depende da reserva de IP, não. Qualquer roteador que eu conectar aqui, o IP da mesa sempre vai ser esse. Por isso, mais uma vez eu falo, tem que estar anotado esse IP que você colocou, tá certo? Então, baseado também muito semelhante, aliás, da forma que fizemos da primeira vez, como eu já defini o meu IP da mesa aqui, eu tenho que definir também na configuração inicial. Então eu vou lá na minha engrenagem novamente, né? Vou aqui em global, vou descer, né, com a setinha, com o dedo na tela. Olha, e por coincidência o IP já está aqui, né? Eu acredito que eu devia ter feito algum teste. Por coincidência eu coloquei esse IP. Mas você vai colocar um novo IP aqui que você anotou, que você definiu na mesa, vai clicar no OK, né? E vai voltar. E relembrando que aqui tem que estar MusicTrib X/ME, né? Que é a mesa da linha XE da Behringer, tá certo? Então meu IP fixo já está inserido aqui, já está colocado como a XE, eu vou só voltar. Então para fazer um teste, eu vou fechar aqui o nosso aplicativo MixStation. Deixa eu limpar tudo. Cliquei em MixStation. Pronto. Então já funcionou a minha configuração também, né? Essa configuração alternativa, caso, como eu já falei, o roteador não tenha a função de reserva de IP, os irmãos não conseguiram fazer, essa é uma configuração também que dá certo, com a desvantagem de o IP ficar fixo, né? Então aquele IP sempre vai ser aquele mesmo daquela mesa, mas também vai funcionar, né? E para isso, mais uma vez eu reforço, temos que ter anotado o IP na mesa para não precisar fazer nenhum reset e os irmãos perderem toda essa configuração que já foi feita, e a mesa trabalhando, e se não tiver backup da cena vai ser uma dor de cabeça terrível, tá certo? Então umas configurações são bem úteis, né? Facilitam bastante, como eu já falei, a vida do operador de som. Ele já vai, quando ele abrir o aplicativo, já vai conectar, né? Tendo o modo quiosque também, que eu pretendo fazer vídeo, colocar aqui no canal, já fica todo travadinho o tablet e fica exclusivamente para operação do som e já vem com a conexão automática, tá certo? Então Deus abençoe a todos que ficarem até o final. Se tiver alguma dúvida, pode estar perguntando aqui nos campos dos comentários. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus.